Bom, gente, então agora é o momento de falar do segundo crime dessa tríade, né? Da tríade lá que o seu tio dentista gosta de chamar de corrupção. Já vimos concussão, e agora vamos ver a corrupção passiva, né? O segundo crime. Depois a gente conversa um pouco sobre corrupção ativa. Então a corrupção passiva vem prevista aqui pelo artigo 317, que diz assim, olha, solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Tá? Então, o primeiro verbo que aparece aqui no tipo penal, já conversei com vocês um pouquinho, né? É o verbo solicitar. Então, solicitar, né, significa pedir, né? Então, significa que pode haver uma negociação, é uma coisa mais democrática, digamos assim, dentro do que uma corrupção pode ser algo democrático, né? Mas uma coisa mais leve, tá? Enquanto que a concussão, como nós vimos, vai ser mais pesada. Tá? Então, no que diz respeito a esse verbo solicitar, vocês vão ver que o tipo penal acaba sendo muito parecido, né, com o anterior. Só muda o verbo. Né? Então, onde tinha lá estava escrito exigir lá, aqui está escrito solicitar. O resto acaba sendo mais ou menos a mesma coisa. Diferença maior vai fazer aqui o segundo verbo, que é receber. Aqui é novidade, gente. Esse verbo receber, nós não tínhamos tratado ainda. Tá? Então, significa o quê? Que também comete o crime de corrupção passiva o sujeito que vai lá e recebe algum tipo de vantagem. Tá? E o que é importante aqui, gente, que se receber, né, o que está implícito? Ele significa que alguém ofereceu antes, ofereceu alguma coisa para ser aceita, e o sujeito aceitou e recebeu. Tá? Então observem vocês, né? Quando eu tenho aqui essa conduta de receber, né? Quando a gente está falando aqui em receber, a gente provavelmente vai ter junto o crime de corrupção ativa. Então eu falei para vocês que corrupção ativa, corrupção passiva não andam necessariamente juntos, né? E eu acho que só por essa simples análise aqui dos verbos, vocês já conseguem perceber isso. Então veja, quando eu tenho aqui o verbo solicitar, o funcionário público solicitou. Então, mesmo que o particular pague, o particular não comete crime nenhum. É um raciocínio análogo, muito parecido com aquele que nós desenvolvemos agora há pouco, quando estudamos o crime de concussão. Né? Então, como o funcionário público solicitou, mesmo que o particular pague, ele não comete crime. Agora, quando ele recebe, significa que o particular tomou a iniciativa. Então aí ele comete o crime. Ou, para ficar mais fácil, gente, é aquela regrinha intuitiva que todos nós aqui que temos irmãos conhecemos, né? Conhecemos muito bem essa regra. Sabe, vocês aí que têm irmãos como eu tenho duas irmãs, e que vocês brigam no carro, assim, né? Alguns brigam até hoje, outros brigaram só quando eram mais novos, mas irmão sempre briga, né? Sempre tem aquelas brincadeiras de tapa que saem no carro. Normalmente o pai e a mãe ficam nervosos, né? Olham para trás e falam, para! Né? E inevitavelmente, o que os irmãos briguentos vão responder para o pai e para a mãe? Inevitavelmente. Eles vão dizer assim, foi ele que começou. Então veja, gente, que esse raciocínio é jurídico. Por incrível que pareça, né? Você lá com 8 anos de idade, brigando com seus irmãos no banco de trás do carro, já está fazendo um raciocínio jurídico. Isso é raciocínio jurídico. Porque, como vocês já perceberam, aqui no que diz respeito à corrupção, concussão, o que vai interessar? Interessa quem começou. Isso que é o mais importante. Então, se o funcionário público está solicitando, ele que começou. Logo, só ele que comete o crime. Se o funcionário público está exigindo, como acontece lá na concussão, ele que começou. Portanto, só ele comete o crime. Agora, se o funcionário público está recebendo, quem começou foi o outro. Foi o particular. Então, o particular comete crime. Percebe? Agora, notem, né? Isso é uma coisa que a gente vai falar melhor quando estudarmos lá o crime de corrupção ativa, que é o do particular, que também eu posso ter só corrupção ativa e não ter a corrupção passiva, né? Porque o que pode acontecer? O particular vai lá e oferece o dinheiro para o funcionário. Fala, ó, quanto você quer para não me multar? R$2.000, tá bom? E o funcionário não aceita. Então o que vai acontecer? Nesse caso, o particular comete crime, mas o funcionário não, porque ele não aceitou, então ele não cometeu crime nenhum. O particular, sim. Agora, se o particular oferece e o funcionário público aceita, recebe, aí eu tenho os dois crimes. Eu tenho o crime de corrupção ativa e também o de corrupção passiva, tá? Os dois acontecem juntos. Mas por enquanto,
vamos nos concentrar aqui no crime de corrupção passiva, que é o que vai interessar aqui para nós, né? Então aqui a gente vai ter isso, né? Solicitar ou receber. Solicitar é pedir, receber é entrar na posse, né? Nenhuma grande novidade. Eu imagino que vocês já, já entendem bem disso. E depois fala que em aceitar a promessa, também é o mesmo raciocínio, né? O aceitar a promessa pressupõe que o particular tenha de alguma forma prometido aqui alguma coisa. Portanto, normalmente você vai ter o crime do particular de corrupção ativa aqui, né? Então, observem que eu não preciso aqui, né, que necessariamente o funcionário público receba algum tipo de vantagem. Só dele solicitar já é crime e também só dele aceitar a promessa já é crime, né? Ele não precisa efetivamente entrar no dinheiro, né? Ele vai precisar entrar no dinheiro na conduta que receber, tá bom? Uma outra coisa importante, gente. Vocês sabem que aqui no Brasil, né, a coisa mais comum do mundo é você dar um cafezinho para as pessoas, né? Então, não só para funcionário público, você vai no posto de gasolina, o frentista lava lá o vidro do seu carro, você dá um cafezinho, né? Você vai no boteco, né? Toma lá um pãozinho com manteiga, com café, você deixa uma gorjetinha lá pro padeiro que te serviu, e assim por diante. Isso é um hábito bem brasileiro, né? Não tem nenhuma novidade. A questão toda é, no que diz respeito ao funcionário público, será que pode isso? Né? Então, será que eu posso dar um cafezinho, dar um agrado, né? Então o funcionário público me atendeu bem, eu fiquei feliz com o excelente atendimento que eu tive. Será que eu posso dar um dinheirinho para ele? Será que isso é crime? Será que isso vai ter algum problema? Bom, como sempre, a resposta é depende. Tudo nessa vida depende. Vocês já aprenderam bem disso ao longo das nossas aulas, estamos juntos aí, né, há 1 ano e meio. Não, infelizmente não juntos fisicamente nesse 1 ano e meio, né, mas vocês têm aula comigo já faz 1 ano e meio. Então, vejam, até pode, tá, você dar um cafezinho, mas tem que ser um cafezinho mesmo. Porque tem gente que não dá um cafezinho, dá um cafezal. Aí tem crime, óbvio. Tá? Agora, se for um cafezinho, ou seja, né, o que precisa? Primeiro, um pequeno valor. Então não existe cafezinho de 5 mil reais. É um pequeno valor. É um dinheirinho, um trocado. E tem que ter um motivo lícito para tanto, né? Então, para que você dê dinheiro para funcionário? Para ele não me multar. Então, tá errado. Isso é corrupção. Agora, pode ser Páscoa, né? Natal, aniversário. Isso pode, isso não tem problema, né? Então, é comum você ter a caixinha de Páscoa, a caixinha de Natal. Nada disso vai configurar crime, tá? Vocês podem ficar sossegados com relação a isso. Mesma coisa a recompensa. Imagine vocês, né? Que você tem lá o seu querido cachorro Lulu. E o seu cachorro Lulu foge, você fica muito triste. E aí você coloca faixas pelo bairro inteiro. Olha, eu dou aqui uma recompensa de R$1.000 para quem trouxer Lulu de volta. Tá? Digamos que por um mero acaso, quem encontra o Lulu é o funcionário da carrocinha, né? Aquele lá que passa recolhendo os cachorros. Então, ele que encontra, vai lá e leva na sua casa. Você pode dar recompensa para ele? Pode, gente. Pode por quê? Porque a recompensa é genérica, né? A recompensa é dirigida a qualquer pessoa. Não vai ter aqui uma pessoa, não é um benefício para o funcionário público. Então, por acaso, o funcionário público foi quem encontrou, mas você não vai ter aqui nenhum tipo de responsabilidade penal, porque a recompensa vai ser aqui absolutamente genérica, tá bom? A doutrina aqui muitas vezes classifica o crime de corrupção passiva em 2 modalidades. Eu acho que a classificação por si só não é tão importante, né? Vocês já me conhecem um pouquinho, vocês sabem que eu odeio classificação, né? Eu acho que ficar classificando as coisas muitas vezes é coisa de quem não tem o que fazer. Mas, eventualmente, podemos ter alguma classificação que seja útil, tá? Então aqui eu acho que essa classificação não é tão útil, né? Mas ela ajuda a entender as várias formas, né? As várias modalidades que esse crime pode ter no caso concreto. Porque veja, muitas vezes, né, muitos autores vão falar que essa corrupção passiva ela pode ser do tipo própria ou imprópria. Tá? Então o que é a própria? É a seguinte, vai ser aquela em que eu dou a vantagem, né, o funcionário pede a vantagem, para que ele faça alguma coisa indevida, o funcionário público fazer alguma coisa errada. Que é a ideia que a gente tem intuitiva de corrupção. Tá? Então acho que assim, o que o seu tio dentista imagina como sendo corrupção é a corrupção própria. Tá? É isso. Então, você vai dar lá um dinheiro e o cara, por conta desse dinheiro, vai fazer alguma coisa errada, né? Ou vai deixar de fazer alguma coisa que ele deveria fazer. Ele não vai te multar, né? Ou ele vai
está tentando abrir um restaurante lá que a cozinha está cheia de baratas e ele vai dar o atestado dizendo que a cozinha é limpíssima, que o restaurante pode funcionar, então ele vai fazer alguma coisa errada. Agora observe, se tem a corrupção passiva própria, como que chama a outra? A outra só pode ser a corrupção passiva imprópria, obviamente. E quando que eu tenho essa corrupção passiva imprópria? Que também acontece. Quando eu tenho que dar o dinheiro para o funcionário público fazer alguma coisa que ele deveria fazer de graça, que é obrigação dele. Então vou dar de novo o exemplo da licença. Né? Eu tenho lá um restaurante, só que dessa vez está tudo em ordem, não tem barata, não tem rato, não tem nada, cumpri todos os requisitos. E o funcionário não dá o alvará, só vai dar pagando. Então isso é uma corrupção imprópria, né? Porque é um ato devido. Ele vai receber o dinheiro para fazer uma coisa que não é nada mais, nada menos do que a porca da obrigação dele. E nem assim ele faz. Né? Então, muito complicada é a situação. Tá? Ainda a esse respeito, observem aqui no parágrafo 1º, a gente tem aqui uma causa de aumento de pena, que vai aumentar a pena em 1/3, se o funcionário público, por conta da vantagem devida, infringir algum dever funcional. Tá? Então, pela classificação que nós vimos há pouco, não necessariamente o funcionário público vai infringir dever funcional. Né? Pode ser que ele pegue o dinheiro só para fazer uma coisa que ele já deveria fazer, ou pode ser que ele pegue o dinheiro e não faça nada de errado. Pode ser também, né? Às vezes o guarda vai lá, pede o dinheiro para não multar e multa do mesmo jeito. Então pode acontecer. Então o que vai dizer que esse parágrafo 1º? Né? Que vai aumentar 1/3 se, além de pedir dinheiro, além de se corromper, né, ele acabar fazendo alguma coisa errada. Que observemos, né, que aqui nós temos 2 erros. O primeiro é pedir o dinheiro. E o segundo erro é a pessoa infringir o seu dever funcional. Tá? Então isso é importante. Cuidado, conforme aparece aí no esquema de vocês, né? Que se essa exigência for por conta de autuação tributária, aí a gente vai aplicar aqui a Lei 8.137, tá? Não vai ser crime aqui de corrupção, é esse princípio da especialidade, né? Nós temos aqui um crime mais específico para essa situação. Se consuma, como sempre, né? Como acontece na maior parte dos crimes, vocês já estão acostumados com isso, no momento em que o agente conjuga o verbo, ou seja, no momento em que ele solicita, no momento que ele recebe ou no momento em que ele aceita. Né? Como eu já tinha adiantado, só precisa receber a vantagem na conduta a receber e admite tentativa, aquele exemplo velho de guerra, vocês já sabem, né, que a gente... É até um artifício, né? Você quer saber se algum crime tem tentativa ou não, vê se dá para usar aquela história da carta extraviada. Né? Que dá. É claro que, normalmente, os funcionários públicos não vão ser ingênuos de mandar uma carta pedindo algum tipo de vantagem, né? Mas enfim, é uma situação que é possível, né? Teoricamente é possível, então dá para ter tentativa. Se você manda uma carta pedindo uma vantagem e essa carta é extraviada, você tem aqui a tentativa de corrupção sem problema nenhum. Tá? E por fim, nós temos aqui no parágrafo 2º a forma privilegiada, né? Que na realidade, gente, não é uma forma privilegiada. Observem vocês, isso aqui, né, é outro crime. Então, por um descuido lá do Francisco Campos, ele acabou colocando o mesmo artigo e aparece como sendo uma forma privilegiada de corrupção passiva, mas não é. Porque ele vai falar aqui, olha, que vai ter essa forma privilegiada quando o funcionário público pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração do dever funcional, cedendo a pedido ou à influência de outrem. Né? Então aqui é o que o seu tio dentista gosta de chamar de tráfico de influência, né? Está errado. A gente vai estudar isso. Tráfico de influência é outra coisa. Existe esse crime, mas não é esse. Né? Então esse aqui é aquele crime que alguém muito influente, né, alguém que tem algum poder, pede para o funcionário público fazer alguma coisa, né, errada, e ele faz. Então assim, não é corrupção, porque o funcionário público não está tendo vantagem nenhuma, ele não está recebendo nenhum dinheiro, portanto. Né? Então não entendo eu que não é corrupção. Né? É um outro crime. É um outro crime, né? Um crime que acontece aí quando alguém pede para quebrar o galho. Né? E aqui, portanto, né, a gente vai ter um crime que é material, não é formal como o anterior. Né? Porque o anterior eu falei para vocês, ele não precisa receber a vantagem, então é um crime formal. Agora aqui, não tem vantagem para ser recebido ou não, né? Mas ele precisa cometer aqui uma infração ao seu dever funcional. Ele precisa fazer alguma coisa errada, né? E aí com isso a gente vai ter o crime consumado. Então por isso ele se consuma aqui com a prática, com a omissão ou com o retardo. Né? Então aí não é tão fácil a gente pensar em tentativa, né? Porque ou o crime se consuma, ou ele se consuma, né? Que você tem a prática, omissão ou retardo, ou vai estar nos atos preparatórios, na cogitação. Né? Não é tão fácil a gente pensar que numa hipótese de tentativa nessa situação.
Tá bom? É isso, gente. Sobre corrupção passiva, é isso que eu tinha para falar para vocês. Não percam, no próximo vídeo a gente fala sobre excesso de exação, próximo assunto que temos aqui dentro desse capítulo vibrante e palpitante. Muito obrigado e até lá!